Olá, meu nome é René Bueno, sou gerente comercial responsável pelo relacionamento institucional do Fator com os fundos de pensão. Estamos aqui na 43ª ABRAP, com muito orgulho, participando e mostrando um pouquinho mais dos produtos que o Fator tem para esse segmento. Nesse espaço, iremos entrevistar nossos gestores, que falarão um pouquinho de cada área de atuação. Vamos a eles? Estamos aqui com o Rodrigo Possente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e você, René? Tudo ótimo. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente da sua experiência no mercado financeiro. Legal. Eu comecei em 2005 no mercado financeiro e com securitização de recebíveis eu trabalho desde 2010, fazendo aí a estruturação e distribuição de CRIs. Bom, dá para saber que você tem uma boa experiência aí com CRI, né? Então, fala um pouco para a gente das vantagens dos fundos de CRI para as carteiras dos fundos de pensão. Legal. Bom, a gente faz gestão aqui de fundo de CRI desde 2019. A vantagem para o fundo de CRI, para os fundos de pensão, tem alguns pontos interessantes. Acho que o primeiro deles é que a maioria dos fundos de CRI tem como ativos dentro dele os indexados a IPCA, o que vai de encontro aí com os mandatos dos fundos de pensão que buscam nas suas metas atuariais aí bater o indexador IPCA, né, o IPCA+. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é muito legal e que é correlato aos fundos de pensão. O segundo ponto é que os fundos de CRI nada mais são, os CRIs nada mais são do que crédito, né? Um crédito estruturado, de longo prazo, tem diversos tipos de peculiaridades, mas ele não deixa de ser um crédito, o que também é muito comum e muito conhecido pelos fundos de pensão, e sabem muito bem operar crédito, né? Então, a gente consegue também ter uma similaridade aí com o dia a dia dos mandatos. E o terceiro ponto que a gente pode comentar é que os fundos de CRI um pouco maiores, eles já têm uma diversificação grande, né? Já conseguem ter aí 50, 60, 70, 80 ativos dentro do fundo, o que traz aí uma vantagem interessante quanto à diversificação. E aí, para finalizar, um ponto interessante é que como o fundo de CRI, ele não sofre resgate, a gente pode fazer uma gestão muito mais eficiente, a gente pode trabalhar com um caixa muito pequeno, muito mínimo, sem ter que fazer aí gestão de passivo, a gente pode deixar o fundo praticamente 100% alocado, né, o que também traz uma eficiência e uma vantagem aí para o produto e para o investidor. Olha, você citou aí vários pontos importantes, sim, que podem ser determinantes para as carteiras dos fundos, né? E um ponto me chamou a atenção aí que faltou nesse comentário, referente à liquidez. Como é que é a liquidez desse fundo? Legal. Até por ser um fundo fechado, né, ele é listado em bolsa. Então, a liquidez do fundo, para você transacionar o fundo, você não faz aplicação e resgate, né? Você compra a cota no mercado secundário via bolsa. Então, é essa a forma que você consegue investir e sair do investimento, assim como você compra e vende ações, né? E hoje, os fundos de CRI um pouco maiores, aí falando de fundos acima de 1 bilhão, eles costumam já ter uma negociação no secundário acima de 2, 3, 4, 5 milhões de reais por dia, o que também é muito positivo para os fundos de pensão que trabalham com grandes volumes, né? Olha, Rodrigo, isso foi uma aula, viu? Muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho do seu dia a dia. Imagina, eu que agradeço. Um abraço, né? Tá bom. Estamos aqui com o Marcelo Negro, Head de Fundos Multimercados do Fator. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, René. Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Marcelo, fala um pouquinho da sua experiência no mercado financeiro. Ok. Bom, comecei no mercado financeiro em 89, sempre em área de tesouraria. Entrei no Fator em 2007, fiquei 15 anos como diretor estatutário de tesouraria e em setembro do ano passado eu vim para a equipe da gestora montar essa família de fundos multimercado e renda fixa. Muito bom, muito bom. E falando dessa sua equipe, o que podemos falar sobre produtos para fundos de pensão em multimercados? Bom, excelente pergunta. A gente já atende aqui hoje algumas fundações e seguradoras. A gente tem uma equipe bastante robusta, a gente replicou muito a estrutura, controles que a gente já usava na tesouraria.
Então, hoje a gente tem uma equipe formada por 3 traders, tem uma equipe de middle, tem os analistas para a parte de renda variável, um economista-chefe para as decisões mais macro, para os nossos cenários macro. Além disso, a gente tem um excelente controle de risco. Então, a gente hoje faz um acompanhamento independente, a área de risco aqui faz um acompanhamento bastante completo das nossas posições. Então, a gente tem a agregar aqui, eu acho que além de rentabilidade e experiência, uma segurança bastante grande para as carteiras que a gente vem administrando. Que ótimo, que ótimo. O Fator tem uma longa tradição nessa indústria de fundos de pensão, né? E aí eu queria saber de você, e produtos exclusivos, como é que funciona? Bom, hoje a gente tem alguns clientes, a gente já tem essa expertise, então a gente mais diversos mandatos que a gente tem aqui, então posso atender clientes com alguma exposição em renda variável, a gente tem alguns clientes que exigem mais uma dedicação para renda fixa, e durante esse processo que eu comentei, né, que a gente, com essa experiência de mais de 30 anos em tesouraria, a gente desenvolveu um excelente controle aqui de risco, aliado à rentabilidade. Então, hoje a gente tem, dentro dessa estrutura, eu acho que a gente consegue atender os mais diversos mandatos, tanto para seguradoras quanto para fundos de pensão. Olha, muito bom, muito bom. Marcelo, foi ótimo conhecer um pouquinho aí do seu espaço e da sua gestão nos multimercados. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero que a gente tenha aí em breve contato com os clientes para explicar melhor nossa equipe e as nossas teses de investimento. Estamos aqui com o Vitor Tartari, responsável por alocação de recursos do Fator. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, René, e você? Tudo ótimo. Vitor, fale um pouquinho primeiro para a gente da sua experiência no mercado financeiro. René, tenho bastante tempo aí de mercado, um pouco mais de 16 anos, começando, né, desde o trading até gestão de recursos aí de fundos de renda variável, passando depois por alocação, né, de investimentos aí em single family offices, depois em multifamily offices, depois em private banking, né, desde o sell side para o buy side. Então tem bastante tempo aí, um background bem cheio, tá? Ultimamente, acho que nos últimos 10 anos, aí, um pouco mais que 10 anos, eu tenho feito alocação aí estratégica, principalmente voltado para o exterior, tá? Complementariedade aí de carteiras locais já com ativos do exterior que são deficientes, né? Então, isso é um pouco do background. Perfeito. É um assunto muito pertinente para os fundos de pensão hoje, alocação no exterior. Nessa linha, qual é o papel da sua equipe dentro do Fator na construção de produtos para fundos de pensão nesse segmento? Nossa equipe aqui sempre está buscando identificar os ativos lá fora que são complementares às carteiras locais e principalmente adaptar essas carteiras para cada tipo de cliente, ou seja, cada necessidade de portfólio, seja ele por concentração ou por deficiência, mas sempre voltando aí para trazer esses ativos tanto de fora até os locais para tornar uma carteira um pouco mais diversificada, sem comprometer aí no médio e longo prazo em termos de retorno, né? Perfeito, perfeito. E se a instituição precisar de um fundo exclusivo com essa característica, você é capaz de prover essa solução? Normalmente esse é o mundo ideal, tá, René? Acaba que facilita um pouco o nosso trabalho em termos de fazer a alocação um pouco mais precisa para cada necessidade de portfólio que cada cliente tem, tá? Então fica um pouco mais cirúrgico o tipo de ativo que a gente vai colocar, as proporções entre cada ativo e cada fundo ou cada mercado que a gente identifica que faça sentido para aquele cliente, tá? Então, nem todo cliente tem a mesma necessidade, tá? Nem todo cliente está no mesmo estágio ali de ciclo de carteira ou até de passivo, dependendo, né? Falando de uma fundação. Então, para adaptar para cada fundação, para cada cliente, os ativos, né, que sejam pertinentes ali para as demandas, seja por benchmark, seja por passivo, por qualquer outro tipo de critério que ele estabeleça, fundos exclusivos acabam sendo a principal ferramenta que a gente usa para endereçar esses problemas. Muito bom saber. E muito bom conhecer um pouquinho do seu trabalho, Vitor. Muito obrigado. Olá, estamos aqui para entrevistar a Isabel Lemos, nossa gestora de renda variável. Tudo bem, Isabel? Tudo bom, Renê? Tudo ótimo. Bom, estamos aqui no evento da Abrap,
do Fator, representando o nosso time aqui de renda variável, e gostaríamos de saber o papel de sua equipe na construção de produtos para fundo de pensão, nesse segmento que você representa muito bem, que é a renda variável. Claro. Vamos falar um pouquinho, dar um pouco de background da Fator, para quem não lembra. A Fator, em 97, ela foi pioneira com os fundos de governança. A gente teve inúmeros casos de sucesso, com foco em ativismo e governança. A análise de empresa está no DNA da Fator. Hoje temos fundos abertos, com características diferentes, e fundos fechados, exclusivos. Dentro desses fundos fechados, né, exclusivos, a gente quer estar sempre próximo ao cliente, oferecendo produtos diferenciados, adequando o fundo à necessidade do mesmo. Nessa tarefa, conversando com o cliente, procuramos entender suas necessidades, seu perfil, perspectiva de retorno, prazo de investimento e necessidade de fluxo de caixa, para assim sugerir uma carteira e sugerir um produto exclusivo, uma estrutura de produto exclusivo. O cliente é parte importante nesse processo. Após o fundo montado, fazemos apresentações periódicas dos resultados. Uma análise não somente histórica do que já passou, né, como foco em o que estamos avaliando e o cenário para as empresas que compõem o portfólio. É importante lembrar que a nossa equipe de renda variável está sempre procurando os ativos de valor. Através de uma análise fundamentalista, olhamos tanto os fundamentos micro das empresas como o cenário macro. Nossa análise também leva em consideração o aspecto ESG, olhando com cuidado o tema de sustentabilidade e, claro, de governança que a gente mencionou desde o início. Olha, Isabel, que bom, que ótima apresentação. Muito obrigado. Espero que os nossos convidados aproveitem bem essa tese e sigam adiante e conversem mais com a gente sobre renda variável. Muito obrigado. Obrigada a você. Estamos aqui com o Telêmaco Genovese, gestor de fundos imobiliários do Fator. Tudo bem, Telêmaco? Tudo bem, René? Tudo ótimo. Telêmaco, fala um pouco para a gente da sua experiência no mercado financeiro com fundos imobiliários. René, eu tenho 30 anos de mercado financeiro, especificamente 15 anos voltado a fundos imobiliários voltados a tijolos. Certo. E com essa experiência que você tem, que produtos vocês pensam em fazer, em trazer para os institutos de previdência do Brasil? René, após um ano aqui na FAR, a gente está montando 2 fundos, um voltado a renda urbana e um voltado a galpões logísticos. Esse de renda urbana, especificamente, é mais voltado para clientes institucionais, onde os clientes podem colocar os ativos que estão dentro das suas carteiras de produtos imobiliários. E, bom, já que tem essa inserção de ativos imobiliários dos institutos, como é que é feita a saída desse fundo? Já que ele já entrou de alguma forma, como que ele sai? Qual é a liquidez que esses fundos terão? Ele vai sair via B3. Nós vamos fazer o IPO desse fundo. O cliente institucional vai aportar os ativos dentro do fundo. Nós vamos trocar por cotas e depois vamos fazer o IPO desse fundo na B3, onde o cliente vai poder fazer a saída no mercado. Perfeito, perfeito. Bom, tem tudo para ser um sucesso. Tá bom, Telêmaco. Olha, muito obrigado por sua participação e sucesso aí nessa empreitada. Eu que agradeço, René. Estamos aqui com o Felipe Albert, gestor de crédito privado do Fator. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, René. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Felipe, fala um pouquinho da sua experiência no mercado financeiro. Posso sim. Acho que já tenho aí um histórico de mais de 18 anos no mercado financeiro, começando minha carreira como economista e nos últimos 10 anos passando para a gestão de crédito privado, com um foco muito grande aí na parte de crédito estruturado, tá? Inclusive como gestor principal e sócio de assets independentes. É uma boa experiência. E com essa experiência que você conquistou esses anos, qual é o papel dela dentro da sua equipe na Fator para a construção de produtos para fundos de pensão no segmento de crédito privado? Então, René, eu cheguei aqui no Fator no final do ano passado, justamente com esse mandato, para construir estratégias de crédito junto com uma equipe já robusta da casa, mas com a ideia de ampliá-la
e usá-la para a gente colocar de pé tanto produtos diferentes de crédito estruturado, como FDICs, mas também para pegar a expertise da casa em fundos de debêntures incentivadas ou fundo de crédito imobiliário e montar um produto que a gente conseguisse ter esse leque mais amplo de ativos dentro da carteira, né? E com isso a gente gerar um retorno acima da média de mercado, um retorno interessante para os investidores, com um risco bastante controlado e com a experiência da casa e da equipe que a gente formou aqui no Fator. Perfeito, perfeito. E essa tradição do Fator também tem muitos fundos exclusivos, né, de crédito. Fala um pouquinho disso. O Fator ele tem um relacionamento muito próximo com fundos de pensão e com investidores institucionais já há muitas décadas, né? Então, isso passa por fundos de ações, fundos de private equity, fundos de crédito. Então, a gente tem um longo histórico com resultados muito positivos na construção de produtos exclusivos, né? Então, a ideia também é apresentar essa solução de crédito para os fundos de pensão que têm interesse em terceirizar essa gestão, né, esse conhecimento, e oferir aí taxas superiores de retorno ao que a gente verifica aí no mercado em produtos de prateleira, por exemplo. Ok. Felipe, muito obrigado pela sua apresentação. Nos vemos por aí. Um abraço. Um grande abraço, René. Obrigado. Para saber um pouco mais sobre nossos gestores e nossos produtos, acesse o site www.fator.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Um ótimo congresso a todos.